Olá, eu sou a professora Josiane Brito e estamos aqui para dar continuidade aos nossos estudos de escola dominical da Igreja Metodista Memorial em Vitória. Nós estamos estudando a revista Em Marcha e estamos na lição 12. O título da nossa lição é Até da Vida ao Fim. O texto bíblico básico que nós vamos ler é o livro de Eclesiastes, no capítulo 12, nos versículos de 1 até o 8. Um minutinho para você abrir a sua Bíblia. Livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículos de 1 até o 8. A palavra de Deus diz assim: Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles prazer, não tenho neles contentamento. Antes que se escureça o sol, a luz, a lua e as estrelas, e se tornem a vir as nuvens depois da chuva, no dia em que tremerem os guardas da casa e se curvarem os homens fortes e cessarem os moedores por já serem poucos, e também se escurecerem os que olham pelas janelas, e as portas da rua se fecharem, e se for debaixo o ruído da moedura, né? E as portas da rua se fecharem, e for baixo o ruído da moedura, no dia em que os homens se levantarem à voz das aves, e todos os seus cânticos se diminuírem, quando temerem o que é alto, e houver espantos no caminho, quando florescer a amendoeira e o gafanhoto for um peso e falhar até o desejo, e então o homem vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Lembra-te deles antes que se rompa a cadeia de prata, e que se despedace o copo de ouro, e que se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Vamos orar? Senhor, a tua palavra nos fala, nesse momento, nos orienta a vivermos, Senhor Deus, uma vida na tua presença. E nós, Senhor Deus, queremos ouvir, Senhor, mais da tua orientação. Queremos aprender mais na tua direção para, Senhor Deus, vivermos dias de alegria na tua presença. Obrigada, Pai, por este dia. Sê conosco, ensina-nos, instrua-nos através da tua palavra. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bem, o título da nossa lição, Até da Vida ao Fim, como eu falei, durante a semana nós pedimos a alguns irmãos e irmãs para poderem estar contribuindo com a gente, né? Fazendo um acróstico sobre a palavra envelhecer. O que seria o envelhecer, mas com um acróstico, tá bom? Não o que seria o envelhecer, mas o que seria, colocaria, né? Encaixaria ali na palavra do acróstico envelhecer. Bem, temos duas contribuições, tá bom? A pastora e a Rosângela. E a Rosângela fez 2, a pastora fez 1 pra gente. Então, olha lá, o da Rosângela. Deus enviou a palavra viva, verdadeira, gloriosa e maravilhosa, aquela que é o caminho, a verdade e a vida eterna. A pastora colocou várias palavras que deixam mais bela ainda a palavra envelhecer. Olha lá. Ovelha, mansidão, verdade, poderoso, família, herança, Deus, congregação, liberdade, Senhor. E o outro da nossa irmã Rosângela, Deus nos vê sempre como filhos honrados e obedientes na caminhada do conhecer a palavra viva. Então, nós temos contribuição dessas amadas irmãs e a gente quer agradecer de coração, viu? Que o Senhor Jesus continue inspirando a vida das irmãs e dos irmãos também. Então, para a maioria das pessoas,
a velhice é vista como um tempo difícil em que a gente vai viver momentos grandes de enfermidade, de solidão, de cansaço físico, cansaço mental, dentre outras muitas coisas. Nós vamos até falar sobre isso, né? Embora isso seja bem verdadeiro, a velhice também pode ser um tempo de descanso e de paz, desde que comecemos a trabalhar para isso com bastante antecedência. E é óbvio que nós aqui agora vamos dar essas dicas. O que você pode fazer para que a sua velhice, quando for chegando, você tenha nela dias abundantes, dias tranquilos, dias de paz e de descanso. Vamos então? Bem, como fundamento bíblico, né? Nós temos que o livro de Eclesiastes, ele aborda o tema da vida humana e da sua finitude. Ao longo do livro, o autor vai apresentando vários conselhos que, quando a gente coloca em prática, eles geram prazer na vida. Temos isso no versículo 1, né? No capítulo 12, versículo 1 que acabamos de ler. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem aqueles anos que você vai dizer, não tenho nesses anos prazer algum. Esse prazer que o pregador está dizendo não diz respeito apenas à juventude e a primavera da vida. Não. Ele fala que nesse momento, tudo é vaidade. Mas ele está dizendo que está direcionado também à velhice. E é aí que as palavras do pregador vão estar gerando incômodo. Vamos ver? Como que pode ter prazer na vida, uma satisfação plena, alegria constante, quando as limitações ocasionadas pela idade avançada geram, por vezes, muito cansaço, muitas dores e muito sofrimento? É possível a gente se alegrar sobremaneira quando os dias começam a ficar mais difíceis, sem alegria, como se o sol, a lua, as estrelas estivessem todos encobertos, ocultos? Ou quando uma tempestade se segue de nuvens, dando sinal de que as águas não vão parar, lá no versículo 12, né? No capítulo 12, no versículo 2. Ou ainda, quando o nosso corpo físico vai perdendo o seu vigor e os braços e as pernas começam a vacilar, os dentes faltam e os olhos quase ou nada enxergam. Versículo 3 fala isso. Como que a gente vai sentir um prazer completo na vida quando os nossos dentes já se foram? Quando os nossos lábios nem têm força? O som da mastigação quase já não é ouvido. Como que a gente vai sentir prazer quando as noites ficarem muito longas porque temos insônia? Ou quando ficar assustador por parecer difícil demais? E quando a gente vai se alimentar e isso já nem faz mais sentido? Versículo 5 enfatiza isso. O autor, que se intitula O Pregador, ele é sabedor de todas essas coisas e que isso tende a acontecer na velhice. Ele sugere que antes que esses dias maus cheguem, lá no versículo 1, né, na parte B, olha lá, devemos confiar a nossa vida nas mãos do nosso Deus, pois é Ele que certamente cuidará de nós no tempo futuro, tal como tem cuidado nesse tempo presente. Então fica a dica já aqui, né, desde o início. E o tempo futuro, ele aponta para o fim da vida, o dia em que o fio de prata há de se romper. O copo de ouro e o cântaro irão se despedaçar, bem como a roda junto ao poço. Essa é a hora do fim da vida terrena, né? Quando a gente fala que o pó volte à terra de onde veio e o espírito volta a Deus que o deu. Versículos 6 e 7. Bem, o autor de Eclesiastes está a nos ensinar o seguinte: lembre-se de que um dia você vai morrer. A vida é muito breve. Lembre-se do seu Criador hoje, agora, para quando chegar o futuro, ele seja amparado pelo Senhor. Apesar das dificuldades que você pode estar passando ou vai passar, você vai poder se alegrar na presença do Deus que vai sempre te sustentar, porque Ele é fiel. E nós temos como palavra que nos ilumina algo muito importante, meus irmãos, minhas irmãs. A velhice é um tempo de muitos altos e baixos. O autor de Eclesiastes,
ele não esconde essa realidade. A Bíblia não esconde nada da gente, né? A palavra do Senhor é viva e eficaz. Ela é parte da existência da longevidade. A velhice é parte dessa existência e da longevidade. É uma bênção do Senhor. Contudo, a maneira como nós vamos vivê-la depende das escolhas e das atitudes que nós temos antes que a velhice chegue até nós. E a mais importante delas é buscar a sabedoria que vem do temor do Senhor e da comunhão com Deus, a fim de enfrentar as dificuldades que virão nessa fase da nossa vida. Todos, né, a quem Deus vai nos dando anos de vida, nós vamos passar por essa velhice e a gente tem que ter essa sabedoria. Mas nós trazemos aqui alguns dados que nós precisamos refletir. Por exemplo, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, considera um país envelhecido quando 14% da população possui mais de 65 anos. Na França, por exemplo, esse processo levou 115 anos para acontecer, para a população chegar, né, a esses 65 anos ou mais. Na Suécia, levou 85 anos. No Brasil, levará pouco mais de 2 décadas, sendo considerado um país velho no ano de 2032. Só lembrando, estamos em 2020. Quando 32,5 milhões dos mais de 226 milhões de brasileiros terão 65 anos ou mais. Então, daqui a 12 anos, a maioria dos brasileiros, né, 32,5, a maioria não, perdão, 32,5 milhões de brasileiros terão, em média, 60 até 65 ou mais de anos. Será que a nossa sociedade está preparada para acolher essa população de idosos? A gente costuma falar da melhor idade? Será? Bem, no blog da revista Ultimato, dados de 2019, nós vamos ver alguns pontos importantes dessa realidade da velhice brasileira. Bem, 9 em cada 10 idosos do Brasil contribuem ativamente para o sustento financeiro do lar, sendo que, em metade dos casos, as pessoas idosas são as principais responsáveis por essa demanda. Isso só de você sair na rua, você já percebe, no trabalho você percebe que os idosos, eles é que tomam conta muitas vezes das crianças, estão ali ajudando financeiramente, fazendo, né, as compras. Isso acontece muito. A população idosa é alvo em potencial de crime de estelionato. Só no Rio de Janeiro, em 2012, foram 22 vítimas diárias desse crime de estelionato. O pessoal liga e fala que você ganhou um prêmio, você pode me ajudar. Eles conseguem dados e ligam para as pessoas mais idosas com má fé para poder obter dinheiro, né, dessas pessoas. No ano de 2016, o Disque 100, na cidade de São Paulo, recebeu 7.550 denúncias entre negligência, violência psicológica e abuso financeiro e econômico. Então, 7.550 denúncias dessas pessoas idosas. 1,2 milhões de pessoas com mais de 65 anos no Brasil são diagnosticadas com Alzheimer. E essa projeção, ela tende a dobrar até chegar ao ano de 2030. Então, no Brasil, esse número tende a dobrar. Pessoas idosas entre 60 e 64 anos lideram o ranking de depressão no Brasil, com 11,1% de casos diagnosticados. E entre os anos de 97 até de 2012, o ano de 2012, o consumo de antidepressivos entre as pessoas idosas passou de 8,3% para 23,6%, ou seja, triplicou a quantidade de antidepressivos sendo usado nas pessoas de melhor idade. Bem, dos 312 mil óbitos ocorridos com as pessoas idosas entre 60 até 74 anos,
70%, meus irmãos, poderiam ter sido evitados se houvessem melhores condições de tratamento médico, melhorias de saúde pública e de qualidade de vida. A média de suicídio da população de 70 anos é de 70 anos e acima de 70 anos é 156% maior do que a população em geral. Dado muito triste, né? O altíssimo número de suicídio na melhor idade, na que era para ser considerada a melhor idade. A revista Ultimato traz ainda muitas informações que eu vou deixar disponível para os irmãos e para as irmãs através do estudo. Esses dados, eles nos levam a refletir. Será que a gente está mesmo preparado para a velhice? Como é que nós temos envelhecido? Bem, a gente sabe que nem tudo está no nosso controle, mas que é possível haver um planejamento para a vida e viver com melhor qualidade de vida, isso sim, isso é possível. E é claro que nós temos aqui algumas sugestões, algumas dicas, né? Fica aí a dica para que você tenha uma velhice saudável, uma velhice com vida abundante. Vamos lá? Bem, a primeira delas, invista nas relações sociais. Família, amigos e amigas, comunidade de fé, colegas de trabalho. A Bíblia nos diz que não é bom que nós estejamos sós. Lá no livro de Eclesiastes mesmo fala, se você ler, né, o livro. Lá no capítulo 4, nos versículos 9 e 10. Não fica só. É muito difícil, é muito ruim, é melhor estarem juntos. Salmo 133 também fala, é bom que estejamos unidos, os irmãos. Cuidado para não assumir responsabilidades que já não pertencem mais a você. Às vezes, assumimos os problemas dos nossos filhos e filhas e adoecemos por isso. A gente quer tomar conta, né, do problema, quer que isso se resolva com rapidez e, infelizmente, isso vai nos adoecendo, vai prejudicando a nossa saúde. O que é importante? Deixar de ajudar o filho? Largar para lá? Não. Nós podemos até ajudá-los, mas nunca resolver o problema por eles e por elas. Especialmente se esses já estiverem na idade de adulta. Né? Não tentar resolver o problema para o adulto. Deixa que ele já tem que ter maturidade na vida para resolver as suas situações. Preze por uma vida ativa e saudável. Faça atividades físicas. Estimule a sua mente, né? Compre, me lembro muito da minha mãe nesse momento, compre livrinhos de caça-palavras, dicas para você ativar a sua mente. Tenha uma alimentação saudável. Aprenda coisas novas, né? Mexa na internet. Aprenda coisas que te tiram da sua rotina e colocam você para pensar, o seu cérebro para funcionar. Dentro do possível, procure fazer uma reserva financeira e busque medidas que lhe garantam uma renda para o final da vida. Não está fácil, eu sei, nós estamos em crise. Porém, nós estamos tendo a orientação do Senhor para que a gente o quê? Poupe. Esse é o momento da gente poupar, para que a gente tenha o quê? Uma renda especial para o final da nossa vida. Participe de grupos de terceira idade. Tem tantos, né, nas cidades, muitas vezes nas igrejas. Você pode participar destes grupos de terceira idade. E, acima de tudo, preze pela sua espiritualidade. Tenha uma vida de fé e de relacionamento com o seu Deus. Esse é um momento essencial. Busque ao Senhor, clame ao Senhor. Bem, o que a gente pode concluir, então, desse estudo de hoje? Diante das alegrias e das dificuldades que a velhice ela nos propicia, o salmista nos ensina a confiar e a clamar pelo Senhor. Salmo 71, versículo 18. Não devemos temer o amanhã, mas devemos nos preparar para ele, confiando e crendo que, ao agir com prudência, com temor e com sabedoria, Deus há de cumprir em nós a sua palavra, de que na velhice ainda daremos frutos, assim como está escrito lá no Salmo 92, no versículo 14. E eu encerro
com o acróstico da nossa irmã Rosângela, falando exatamente dessa conclusão. Olha lá, Deus nos vê sempre como filhos e filhas honrados e obedientes na caminhada do conhecer a palavra viva. Eu quero orar com você. Deus, vimos aqui nesse estudo, Pai, muitos dados tristes da realidade do nosso país e do nosso mundo. Mas também vimos, Deus, que o Senhor nos orienta a nos prepararmos bem para esses momentos, Senhor Deus, que vamos viver de velhice, que o Senhor vai nos proporcionar. E pedimos ao Senhor que em todo o tempo, Pai, nós possamos ser como filhos obedientes à Tua palavra, crendo de que o Senhor, Pai, na Tua fidelidade, nos conduzirá a uma vida abundante. Nós te pedimos, Senhor, dá-nos essa compreensão. Abençoa, Senhor Deus, nossa igreja, nosso país, abençoa o nosso planeta nesse momento, Senhor, tão difícil de pandemia. Dá-nos, Senhor Deus, a segurança em Ti. Fica conosco, nós te pedimos e te agradecemos no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. A graça e a paz, igreja.